continue a falar conosco. Porque esse culto é teu, somente para ti, tudo é para a tua glória. E nós te adoramos e nós te exaltamos. E todos juntos dizemos amém, amém. Pode aplaudir o nome do Senhor, aleluia. Amém, amém, amém. Graça e paz, igreja, amém? As crianças podem sair e os adultos podem continuar de pé mais um pouquinho, por favor. E vamos logo para o que interessa. Marcos 10. Marcos 10. 46 a 52. Nós vamos ler. Já está no telão lá. Se vocês puderem, leiam todos juntos. Vão lá? Vão lá. E foram para Jericó. Tem bom ânimo. Senhor Jesus, Pai, muito obrigado mais uma vez por esse domingo, por nós podermos estar aqui ouvindo a Tua palavra, Senhor. Que não seja eu falando, mas seja o Senhor falando para o Teu povo, Senhor. Quantas oportunidades muitas vezes nós perdemos por determinadas situações que passam na nossa mente, Pai. Mas que hoje o Senhor esteja esclarecendo, mostrando, derrubando qualquer tipo de obstáculo que possa existir em pessoas para receber a bênção, Pai. Aquilo que atrapalha o caminhar das pessoas, que o Senhor esteja mostrando e que essas pessoas possam ter consciência de que elas estão caminhando de uma maneira equivocada, Pai. Que não seja eu falando, mas seja o Senhor falando, Pai. Entregamos esse culto ao Senhor, que ele seja agradável para o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Podem sentar, por favor. Meus irmãos, hoje eu vou falar. A rotulação da mensagem hoje, o texto da mensagem é chamados para a vida, mas presos às desculpas. Chamados para a vida, mas presos às desculpas. E algo assim me marcou muito na passagem de ano, confesso vocês. E imediatamente, eu não vou falar que é Deus, que eu tenho muito cuidado para dizer que Deus está falando, Deus falou, e não ser Deus ser o meu coração, ser a minha vontade, ser o meu pensamento. Então eu vou dizer que veio muito no meu coração, nessa passagem de ano, um fato que me marcou. E assim que eu cheguei em casa, no dia seguinte, do dia 31 para o 1º, já tinha uma mensagem na minha mente. Para esse dia, hoje acho que é dia 11, não é isso? Hoje é dia 11? Para o dia 11, porque no dia 4 foi a pastora Valéria que pregou. E eu falei assim, Senhor, confirma mesmo se é isso. E Deus só veio confirmando a situação para que eu trouxesse para a igreja essa reflexão. E serve inclusive para mim também. E qual a reflexão que eu quero que vocês façam? Vocês que estavam presentes aqui na passagem de ano, viu o que aconteceu quase que no final do culto. No final. Veio algo, aí eu digo que Deus colocou no meu coração,
para que nós chamássemos pessoas que estavam em dificuldade financiera, que não tinha condições de ter uma ceia de passagem de ano, não teve condições de ter uma ceia no Natal, que estava endividado, que viesse aqui na frente, que nós gostaríamos de orar por essa pessoa, ou essas pessoas. E, para quem estava presente também, viu que quando eu chamei pela primeira vez para que recebessem oração, não veio ninguém. Ninguém veio aqui na frente. E eu falei assim, Senhor, eu sei que muitas pessoas que estão aqui na igreja precisam dessa oração, estão passando situações financeiras difíceis, mas as pessoas não vieram. E eu continuei insistindo. Mais uma vez, eu até citei exemplos de pessoas que às vezes perdem a bênção por não atender um chamado. Citei um exemplo lá do meu escritório, que eu tenho 240 mil para dar para uma pessoa, eu estou falando para a pessoa que o dinheiro é dela, mas ela está achando que é golpe, e não quer ir lá no escritório receber o dinheiro dela. E aqui eu estava chamando as pessoas para virem aqui à frente, para receber uma oração, para uma situação financeira difícil, as pessoas não vinham. E com muito custo, depois de eu chamar umas 3 ou 4 vezes, vieram 2 pessoas. Veio uma mãe, a Adriana com a filha, e uma jovem, que eu não sei nem se ela está aqui hoje. Quem estava presente sabe disso. E aí quando elas vieram aqui, com muito custo, até envergonhadas, porque era um chamado meio difícil, que exporia as pessoas, a situação financeira, dificuldade financeira. Mas elas vieram. E quando elas vieram, eu pedi, parem de gravar, não venha mais ninguém, e nós não vamos só orar por vocês, nós vamos também abençoar a vida de vocês, financeiramente. E aí eu chamei a igreja, conclamei a igreja para que aqueles que pudessem ofertar na vida daquelas 2 irmãs. E a igreja, graças a Deus, respondeu de uma forma muito liberal, trazendo recursos aqui. Porque eu falei que além dos valores que a igreja iria dar, nós iríamos contar naquele dia, a igreja ainda iria dar valor, além do que os membros deram naquele momento. E as pessoas vieram ofertando. E eu pedi para que ninguém viesse mais, sabe por quê? Porque se eu falo no início, quando eu fiz o apelo para vir aqui na frente, que nós iríamos orar, para quem estivesse em dificuldade financeira e abençoar, através de ofertas, eu creio que viriam mais pessoas. Infelizmente. Mas graças a Deus, vieram só 2 e depois nós fechamos e não vinha mais ninguém. Poderia até vir, mas não para aquele propósito. E a igreja ofertou. A igreja ofertou de uma forma generosa. A igreja ofertou que naquele dia, rapidamente nós contando aqui os valores que foram ofertados pela igreja, deu 6.800 e alguma coisa. Quer dizer, 50% para cada uma daria 3.400 e poucos reais. Só que a igreja daria mais R$1.000 para cada uma das pessoas que viesse aqui. Já estava no meu coração isso, mas eu não tinha falado. Então, na realidade, elas receberam 4.460 e poucos reais, que foi contado na hora. Só que houve algo mais interessante ainda. Porque muitas pessoas, por ser uma coisa muito rápida, elas continuaram ofertando no Pix da igreja. E depois, quando a tesoureira, no dia seguinte, levantou os valores das ofertas, somando o que foi levantado aqui, mais o que entrou depois do que nós informamos, deu R$4.995 para cada uma das pessoas. R$5.000. E ali eu tenho certeza que muitas pessoas que estavam necessitadas e não vieram aqui na frente, se arrependeram depois. Muitos, inclusive, brincaram comigo, que a gente sabe que foi brincadeira. Pastor, se eu soubesse, eu tinha ido lá na frente, que eu tenho um monte de boleto para pagar, pastor. O troço está feio, pastor. Eu podia ter ido. Eu sei que as pessoas falaram brincando. Agora, teve algumas que falaram, pastor, fulano de tal precisava, mas não foi. Fulano de tal está passando necessidade disso, e não foi. E assim, meus irmãos,
é a chamada de Jesus. Jesus muitas vezes chama as pessoas, convida as pessoas. E as pessoas relutam por uma série de situações, por uma série de desculpas. Não só chamando para vir para Ele, mas chamando para servir também. E é justamente isso que eu quero falar em cima desse texto de Bartimeu. Pastor, mas o que tem a ver o texto? Eu poderia ter falado sobre as virgens, que realmente eu confesso a vocês, no início eu tinha colocado esse texto para falar sobre as virgens, as 10 virgens. 5 prudentes e 5 nécias, e as 5 nécias perderam. Mas depois veio no meu coração para falar de Bartimeu. E aqui nós vamos tentar transmitir para vocês o que nós vimos nesse convite que nós fizemos na passagem de ano. Para o convite que Jesus tem feito constantemente para nós. Alguns de nós, às vezes, nós respondemos a esses convites. Mas alguns também relutam em responder e atender ao chamado de Jesus. Então, por isso que eu rotulei, chamados para a vida, mas presos às desculpas. Chamados para a vida, mas presos às desculpas. O que nós vimos primeiro nesse convite que nós fizemos e também alguma coisa com relação ao Bartimeu. Conforme eu falei, nós chamamos para orar, mas se eu dissesse que era para orar e para ofertar na vida das pessoas, eu creio que muitos viriam. Mas só depois que nós revelamos o nosso intento. Sabe por quê? O Senhor já tinha tudo preparado para aquela noite, para aquele momento e para aquelas pessoas. Eu quero dizer que o Senhor já tem tudo preparado para nós. Mas muitas vezes nós não respondemos, não atendemos ao chamado do Senhor. A oração naquele dia já estava preparada. A oração já estava preparada. O socorro já estava preparado. A provisão já estava preparada. Mas o problema não estava no convite, o problema estava na resposta. O problema nosso muitas vezes não é o convite, o problema é a nossa resposta. Porque o convite sempre nós temos, mas às vezes as nossas respostas não são aquelas que nós deveríamos dar. Porque nós pensamos muito em nós. Nós vemos muito hoje, o atual, o que é que nós vamos fazer, o que é que eu estou fazendo. E às vezes coloca obstáculo. O problema estava na resposta. O altar é lugar de cura. O altar é lugar também de se humilhar. Porque tem muitas pessoas, quando nós chamamos aqui para determinados tipos de oração, não levantam, estão precisando de mais. E você, não sei se você sabe, que a unção também se transmite. Por que a gente fala para que vocês tenham muito cuidado em quem coloca a mão na cabeça de vocês? Porque se forem pessoas que não são envolvidas com o Senhor, que não tem santidade, ao invés de trazer bênção, vai trazer maldição para você. Então, nós não chamamos aqui só para mostrar que tem 10, 20, 30, 50 pessoas, duas. Não, não é para isso não. É para que nós possamos, as pessoas que estão aqui para orar, nós possamos abençoar a vida de vocês. E tem muitas pessoas que relutam em vir, não, eu não vou. Eu não posso demonstrar isso, não. E aqui nós vemos muito claro que Bartimeu foi chamado para a vida, mas ele precisou romper desculpas. Bartimeu, para chegar lá, para receber a bênção, ele precisou romper uma série de situações. E quais os pensamentos que eu creio? Que muitas pessoas foram tomadas dele, para que não viesse aqui na passagem de ano, mesmo precisando da bênção que foi dada para aquelas duas pessoas, para aquelas duas mulheres. Eu creio que muitos devem ter pensado, eu tenho vergonha, o que será que eles vão pensar de mim se eu for lá na frente? Eu estou numa situação complicada financeira. Às vezes é soberba, não. Isso aqui eu resolvo sozinho. Não tem ninguém, não precisa saber, não tem que me ajudar, não. Eu não quero parecer necessitado. Eu não vou demonstrar que eu tenho necessidade dessa situação financeira. Muitos querem demonstrar uma situação espiritual que não acontece. Eu não posso mostrar fraqueza, meus irmãos. Muitos líderes hoje estão morrendo, sabe por causa de quê? Porque não querem demonstrar fraqueza. Acha que por ser pastor, líder de ministério,
não acontece nada com eles. Não, tem que demonstrar que eu sou forte. Tem que demonstrar que sempre eu estou em pé, sempre eu estou bem. Conversa. Conversa fiada. Isso aí é conversa fiada, não tem jeito. Porque todos nós sofremos. Todos nós temos problemas. Todos nós temos fraquezas, todos nós precisamos de oração, todos nós precisamos da intervenção de Deus, mas tem líderes não, que querem se colocar como se fossem super líderes, super homem. Oh, Senhor! Você não é super homem, você não é super líder, você não é super nada. Você não é super nada. Você não passa de um vermezinho de Jacó. É o que a Bíblia fala. Uma vez, gente, eu tive uma experiência tão linda com Deus. E as experiências, muitas vezes, vêm para arrebentar com a gente. Aconteceu um fato, eu não lembro muito bem o fato que aconteceu. E eu sei que eu comecei a questionar Deus. Falei, Senhor, o que é isso, Senhor? Isso é um absurdo, não, está errado, não pode ser assim, não. O velho ali, meu sogro. Senhor, o que é isso? E eu comecei a questionar o Senhor, o que é isso? Não, isso aí está errado. Eu questionando Deus, gente. Aí eu fui para a Bíblia. Falei, Senhor, fala comigo na Bíblia. Sabe qual o texto que eu peguei? Vermezinho de Jacó. Mas me esculhambou. Eu só tive que baixar a cabeça, pedir perdão. Quem sou eu? Eu sou um vermezinho mesmo. Eu não sou nada. Agora, tem pessoas aqui que querem mostrar que são super líderes, são super pastores, são super... Vocês não é super coisa nenhuma. Você não quer demonstrar fraqueza, por quê? Se não fosse o Senhor, você não estaria de pé, eu não estaria de pé. Não tem essa não. Meu problema financeiro, talvez muitos tenham pensado, não é tão grave assim não. Não, está devendo Deus e o mundo, com um monte de conta vencida, não é grave não. Não é grave não. Esses pensamentos, sabe o que acontece? Eles calam o grito da nossa necessidade. Às vezes você está necessitado, mas começa a vir um monte de pensamento. E faz você calar, faz você ficar travado, faz você com que não procure ajuda. Bartimeu clamou por socorro. Senhor, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas mandando ele, cala a boca, para, não atrapalhe o nosso mestre. E quanto mais as pessoas falavam, mais ele gritava, mais ele clamava o nosso mestre. Bartimeu tinha tudo para ficar quieto, ficar calado, porque ele era um cego, ele era pobre, ele era marginalizado, mas ele não ficou calado. Por que muitas pessoas às vezes ficam caladas, não pedem socorro a Jesus? Qual é o seu problema? Ele enfrentou a multidão, ele não importou o que as pessoas falaram dele, mas recebeu a bênção. Porque ele não se conformou com aqueles obstáculos. Quem quer mudança precisa vencer a pressão e a multidão. Às vezes você fica dando ouvidos ao que as pessoas falam. Você muitas vezes vive em função do que os outros falam ou podem pensar de você. Está repreendido. Você tem que viver em função de Jesus Cristo de Nazaré. Não é de pessoas. Não é de pessoas. Tem pessoas presas, não tomam determinadas atitudes, não, o que fulano vai falar de mim? Não posso fazer, não faz isso não, meu irmão. Você tem que se preocupar com o que Jesus pensa de você. Muitas pessoas são chamadas, muitas pessoas estão sendo chamadas, mas não estão atendendo. Eu não tenho tempo, eu não estou falando aqui só de conversão não, porque eu estou falando por um grupo que são já cristãos, que já aceitaram e receberam Jesus. Eu estou falando de chamado. Deus te deu dons. Deus te sustentou até hoje. E por que Ele tem te chamado e você não tem atendido? Igual aconteceu aqui na passagem de ano. Foi aberto para toda a igreja, muitas pessoas precisando, mas só 2 vieram. Você tem chamado. A sua desculpa, eu não tenho tempo. Não. A minha vida está ótima, não está na hora ainda. Você vai esperar chegar a hora? Às vezes pode não dar tempo. Para aquelas virgens nécias, não deu tempo. O noivo chegou, elas ficaram do lado de fora.
Jesus pode voltar e você ficar do lado de fora, e o que mais tem se falado hoje em dia é da volta de Jesus. Ah, pastor, mas já tem mais de 2000 anos que está falando. Tá, mas não importa, mas isso vai acontecer. Eu quero estar sempre preparado. Se vai acontecer agora, na minha geração ou não, não importa. Eu quero, estou preparado. Tenho medo de me comprometer. Não, se eu fizer isso, se eu me posicionar, eu vou me comprometer. Você está se comprometendo com o Pai, o Rei dos Reis. Você não está se comprometendo com a igreja, você não está se comprometendo com o pastor, você não está aqui para servir pastor ou igreja, não, você está para servir a Jesus. Então, quando você se compromete com alguma coisa, você se compromete com Jesus. Muitos, às vezes, falam, eu sirvo a Deus do meu jeito. Você foi chamado não é para servir do seu jeito, não. Você foi chamado para servir do jeito de Jesus. Quantos você ouve falar isso? Está repreendido em nome de Jesus. Eu tenho vergonha. Quantos que falam isso também? E eu sei que muitas pessoas aqui estão quebrando a vergonha, estão tirando a vergonha para servir o Senhor. Alguns, por incrível que pareça, até dão uma desculpa. Não, eu tenho medo de perder a minha posição. Meu irmão, você não tem medo de perder a posição não, porque se você está nessa posição, foi Jesus que te colocou. Então, muitas vezes, você fica com medo de falar de Jesus no seu trabalho, na sua escola, com o seu vizinho, com medo de perder a posição. Eles vão descobrir que é crente. Você é um agente secreto? Que desgrama é essa? Desculpa a palavra. Você é um crente que ninguém sabe que você é crente, que você não faz diferença nenhuma. Nós temos que fazer diferença, nós somos sal da terra, a luz desse mundo. Que luz você está sendo? Que sal você está sendo? Que você não está fazendo diferença em ninguém. Você está sendo chamado. Você está sendo chamado e o que você está fazendo? Qual é a sua resposta? Em nome de Jesus, que esse ano de 2026, que está começando agora, a segunda semana, que nós possamos fazer diferente. Que nós possamos colocar à disposição. João 3,19 diz, os homens amaram mais as trevas do que a luz liberta, mas também confronta. Você é luz, nós podemos ser usados para libertar, para confrontar, e tem muitas pessoas sendo confrontadas, mas não estão aceitando. Tem pessoas amando mais as trevas do que a luz. Do que adianta você vir no culto de domingo, de quinta, BD, andar com a Bíblia debaixo do braço se você está nas trevas? Se você está se envolvendo com esse mundo promíscuo, esse mundo corrompido, trazendo muitas vezes o mundo para dentro da sua casa, muitas pessoas e líderes, inclusive, trazendo para dentro da igreja. E eu falo, se nós tivéssemos aberto mão de algumas posturas nossas aqui, essa igreja não estaria só com essa quantidade de pessoas, 2, 3 vezes mais teria. Mas nós não aceitamos o pecado aqui, nós não compartilhamos e não vamos aceitar nunca. Tem pessoas abrindo mão da palavra do Senhor em prol de manter membros em igreja, em prol de ter dízimos maiores, em prol de não perder pessoas que têm condições financeiras. Não! Aqui nós não queremos perder a presença do Espírito Santo. Nós temos um chamado para fazer diferença, para ser sal da terra, luz do mundo. O problema não é a falta de convite, mas é o medo da transformação. Muitos são chamados, convidados, mas não vêm, porque tem que ter transformação muitas vezes para determinadas situações. Outra situação que nós vemos aqui, Bartimeu no versículo 48, diz que as pessoas mandavam ele ficar quieto, mas cada vez ele clamava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Vocês viram, aqueles que estavam presentes, como eu insisti para que pessoas viessem aqui na frente. Só vieram 2, e vários necessitados. Gente, por favor, eu não estou falando para as pessoas que vieram aqui na passagem de ano, estão aqui hoje e eram necessitadas. Não estou apontando dedo para ninguém. Essas pessoas, evidentemente, perderam a oportunidade, mas eu não quero recriminar você, quem vai falar com você é o Espírito Santo, não sou eu. Mas houve muita insistência minha. Aqui você viu. Bartimeu, no versículo 48, insistiu.
Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. As pessoas ficam quietas, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Se você não recebeu a bênção, insista, não desista. Bartimeu insistiu e foi abençoado. Muitas vezes nós pedimos e acaba não acontecendo, a pessoa não tem paciência para esperar e receber a bênção. Eu quero dizer para você que o céu responde a quem precisa e busca. Pode cair do céu? Pode, mas você tem que buscar também. Você tem que atender o chamado, você tem que responder o chamado. O céu se abriu para aquelas duas mulheres ali, para essas duas moças, mas porque elas atenderam o chamado. Talvez o céu esteja fechado para você, pelo que você tem buscado, há uma semana, um mês, 1 ano, 5 anos, 10 anos, mas porque você não atendeu o chamado ainda de Jesus. Você não se colocou à disposição. Você está fazendo que você não ouve o que Ele tem falado com você, mas quer que Ele ouve o que você tem falado com Ele. Não acontece assim, meus irmãos. É um relacionamento. Que relacionamento que você só quer receber e não quer dar nada? Não vai acontecer. Outra situação aqui que nós vemos. Versículo 49. Quando Bartimeu começou a clamar Jesus, Jesus falou, traga ele, vem ele, traga ele até a mim. E Bartimeu fez. Como Jesus mandou chamar Bartimeu, a igreja fez com as pessoas necessitadas. Mandou chamar quem está precisando. A igreja que eu falo são vocês. Porque eu falei, mas representando vocês. Então é como se a igreja estivesse falando. Quem está necessitado, quem precisa, vem aqui na frente. Nós chamamos as pessoas aqui na frente, não foi para expor ninguém, de maneira nenhuma. Nem o meu ato, porque o que eu fiz? Eu não sei se vocês prestaram atenção, e eu falei aqui no início. Eu falei, desligue a transmissão da internet. Desligue. Sabe por quê? Porque tem muitos líderes que usam uma situação dessa para se promover e promover a igreja. Para conseguir dízimo, para conseguir oferta, para conseguir seguidores, para conseguir membros. A nossa intenção não é essa. Quem vai encher essa igreja é o Espírito Santo do Senhor, os milagres que vão acontecer, o chamado que está fazendo para muitas pessoas, e vocês vão abençoar muitos que estão lá fora, indo para o inferno, mas vocês vão resgatar. Eu não queria mostrar nada, e nem quero, e nem vai acontecer isso aqui, de maneira nenhuma. A igreja não está aqui para julgar. A igreja está para abraçar, ela fez o seu papel. Ela não julgou as duas pessoas que estavam aqui na frente, pelo contrário, ela se levantou de uma forma muito solidária para ajudar aquelas pessoas que estavam aqui. E eu louvo a Deus por essa igreja, eu louvo a Deus por vocês, porque abençoou essas vidas. Vocês atenderam o chamado do Senhor. Vocês atenderam, não houve só oração, houve ação. Nós oramos pela igreja, mas também nós agimos. Levantamos as ofertas para abençoar as pessoas. Vocês agiram. E igreja vive de oração, evidentemente, mas tem que ter ação também. E que vocês nunca percam isso na mente de vocês. Pastor, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições de ofertar. Tudo bem, mas você pode fazer outra coisa. E eu pergunto a vocês. Agora eu vou dar uma futucada em algumas pessoas. Nós passamos por um período de férias, de festivos. Eu sei que desde novembro, mais ou menos, a gente está preparando aqui no final de novembro, tá? Nós já estamos no dia 11 de janeiro. Eu creio que você deve ter sentido falta de algumas pessoas aqui na igreja. Você já ligou para essas pessoas para saber como é que elas estão? Você se preocupou com elas? Meus irmãos, uma família se preocupa com seu familiar, com seu ente querido. E nós somos irmãos em Cristo Jesus. Não é só aqui na igreja que nós vamos ter esse relacionamento harmonioso, de preocupação, de amor, de carinho, abraçar, cumprimentar. Não. Às vezes tem um irmãozinho nosso lá sofrendo, passando dificuldade,
problema na família, problema financeiro, problema com filho, problema, não sei, no trabalho. E o que nós estamos fazendo? Mas graças a Deus, a nossa igreja fez e está fazendo o papel e vai melhorar ainda mais. Isso é ser igreja, isso é ser igreja. E mais ainda, a generosidade da igreja foi tão grande que mesmo depois de encerrado o período ali das ofertas para as irmãs, continuou ofertando. Continuou ofertando, não precisava mais, mas continuou. Tanto que quando nós contamos os valores, daria 4.400 para cada um. Na segunda-feira elas receberam R$ 4.995 cada uma delas. Generosidade. Isso é ser igreja. A igreja precisa parar de esperar e ir buscar. Em nome de Jesus, meus irmãos, que esse ano você e eu façamos um pouco diferente. Possamos fazer um pouco mais. Quantas pessoas você convidou no ano passado para vir na igreja ou algum evento da igreja? Não precisa falar nada não. Talvez você tenha convidado 20, 30, talvez você não tenha convidado nenhum. Vamos fazer diferença. Não tem nada melhor de que quando nós convidamos alguém, vemos aquela pessoa se rendendo ao Senhor, mudando de vida e se envolvendo com Deus. Aquilo ali é fruto de algo que você fez, do ID do Senhor. E o que você está fazendo? Nesse ano vamos fazer diferente. Tem vários cursos agora que vai começar na área de família. Você sabe que tem muitas pessoas precisando e com problemas na área familiar. Nós vamos anunciar daqui a pouco os cursos que nós vamos ter. Pastor, mas acabaram as inscrições, nós vamos fazer força para arrumar mais líderes aqui, para abrir mais salas. Agora traga as pessoas. Seja usado, seja ousado, para abençoar as pessoas. Isso é ser igreja. Tiago 2,17 diz, a fé, se não tiver obras, é morta. O que adianta se nós temos essa igreja grande, maravilhosa, esse local aqui para reunir, vamos ter algo melhor ainda daqui uns dias, se a gente não está fazendo nada? Essa obra física não é nada diante da obra espiritual que Deus tem para nós e tem para você. Deus quer e vai te usar, está te chamando. Mas muitas pessoas não estão atendendo o chamado do Senhor. Que esse ano de 2026 seja diferente. Em nome de Jesus. Outra situação que nós vemos aqui, quem aceita o chamado descobre que Deus dá mais do que prometeu. Foi o que eu falei também. As pessoas vieram aqui atendendo um chamado para oração. E receberam aqui oração e ofertas, o lado financeiro. E quando elas saíram daqui achando que fosse receber um valor, recebeu mais ainda. O Senhor nunca dá o nível, nunca dá no que precisa, Ele sempre dá a mais. Ele sempre dá a mais do que necessitamos, do que nós precisamos, do que nós pedimos. Foi o que Ele fez naquele dia. Quem aceitou o chamado descobriu que Deus dá muito mais. Mas para isso, muitas vezes, você tem que vencer a vergonha. Você tem que vencer alguns obstáculos que muitas vezes são colocados na sua mente. E isso atrapalha o seu caminhar, atrapalha você receber a bênção. O primeiro milagre que nós vimos aqui naquelas irmãs que vieram aqui, não foi a oração a nível de bênção financeira, não. Nós vimos que o primeiro milagre foi vencer a vergonha para chegar aqui e receber a bênção financeira. Porque se elas não tivessem vencido a vergonha, não tivessem o milagre de vencer a vergonha, elas não seriam abençoadas financeiramente. E tem muitas pessoas que não estão recebendo a bênção, porque existem algumas barreiras antes de chegar e receber a bênção. Qual é a bênção que você está travando em função dessas barreiras? Quais são as barreiras que têm travado a sua vida para você receber a bênção? E muitos aqui sabem que o Espírito Santo já está falando com ela. Você não recebeu a bênção por causa disso ainda. Quebra isso, derruba isso em nome de Jesus. Efésios 3:20 diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O Senhor faz muito mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos. Mas só que nós, a própria palavra fala, nós não sabemos pedir.
Porque muitas vezes nós pedimos mal e aí nós não recebemos, é o que a palavra fala também. Então, meu irmão, em nome de Jesus, a partir de hoje, você vai atender o chamado do Senhor. A abençoada ali, que foi abençoadinha ali, pode ficar, você já venceu a vergonha. Essa aí veio com a mãe na passagem de ano. Foi abençoada, eu tenho certeza. Eu coloquei um título aqui, em um item meu. A tragédia da oportunidade perdida. Os que não foram à frente precisavam, assistiram aquelas duas pessoas sendo abençoadas. Muitas pessoas que precisavam ficaram apenas assistindo as duas que estavam aqui sendo abençoadas. Evidentemente que talvez tenha sido uma tragédia na vida delas. Eu poderia ter ido lá, mas só que eu perdi a oportunidade. A tragédia da oportunidade perdida. Talvez essas pessoas estivessem numa situação igual ou pior daquelas que estavam aqui. E inclusive depois, conforme eu falei anteriormente, muitos confessaram e falaram, fulano de tal poderia ter ido lá, ciclano poderia ter ido lá, Beltrano está com a situação financeira dificílima, isso e aquilo. Mas só que a oportunidade já havia passado. Não dava mais tempo. O culto já tinha terminado, nós já tínhamos encerrado. Ver outros abençoados, sabendo que perdeu a oportunidade e permanecendo na mesma situação, é algo muito complicado. Perder a oportunidade, sabendo que os outros foram abençoados e você poderia estar ali no meio. É uma tragédia, devido à oportunidade que você perdeu. Foi o que aconteceu com aquelas virgens insensatas. As 5 entraram, foram para as bodas do Cordeiro, foram lá para o Senhor. E as outras 5 ficaram de fora, porque elas não estavam preparadas, elas não aceitaram o chamado, elas se descuidaram. Meus irmãos, em nome de Jesus, nós não queremos que isso aconteça conosco. Você não vai permitir, a partir de hoje, que isso venha acontecer. Você tem um chamado, se o Senhor chamar, atenda ao chamado. Não dê desculpas. E o Senhor está falando para muitas pessoas. Você muitas vezes dá desculpa porque não quer largar o pecado. Está repreendido em nome de Jesus. Cuidado, que você vai ser desmascarado mais cedo ou mais tarde. Você demonstra ser um super crente, que você na realidade não é nada, sepulcros caiados. Por fora é uma coisa, por dentro é outra completamente diferente. Não quer largar o pecado. Tem pessoas que são chamadas, mas não querem largar o vício. Outro dia mesmo, eu entrei em contato com uma pessoa que já está há muito tempo sem vir na igreja. E eu comentei outro dia isso aqui, não sei se foi na EBD, uma sala. Eu falei assim, estou sentindo falta de você, cara, vem. Ele falou, pastor, eu não vou porque eu me afundei na droga de novo. Eu falei, cara, Deus quer você do jeito que você está. Não importa se você está com droga, sem droga, do jeito, mas o Senhor tem algo diferente para você, o Senhor te ama. Não, pastor, eu não vou porque eu estou envolvido na droga. Pessoa, às vezes, não aceita o chamado porque está envolvido em vícios, pornografia. Isso está impedindo muitas pessoas. Não querem deixar relacionamentos errados. Quantas pessoas eu vejo agora, tem coisas que eu não gostaria de falar, meus irmãos, mas eu tenho que falar. Tem mulheres que estão desesperadas para arrumar homem e se sujeita a qualquer porcaria aí. Acha que está fazendo uma grande vantagem. Minha irmã, como que você pode se promiscuir desse jeito? Arrumando qualquer porcaria. Você é separada. Você é a menina dos olhos do Senhor. Espera que o seu momento vai chegar. Você não precisa se soltar, não. E aí muitos vão de qualquer maneira, se lascam, afastam, se esfriam na fé, adormecem. Por quê? Porque preferem um relacionamento carnal do que um relacionamento espiritual com Deus. Oh, Senhor. Pessoas que não querem viver em santidade, não querem ter busca, não querem jejuar, não querem orar, não querem ler a Bíblia. Se o culto começa a atrasar um pouquinho, já começa a dar coceira. Ou se está chegando perto do final, já começa a se coçar.
Quem rejeita o chamado hoje, provavelmente, não terá a mesma oportunidade amanhã. E eu vou falar uma coisa aqui, minha esposa está aí? Tá, eita. Vou falar uma coisa que aconteceu com ela. Mas acho que ela não vai brigar comigo, não. Vocês orem por mim, tá? Uma vez Deus falou para ela, Verimar, dá o seu iPhone para Verimar. Foi isso, mulher? Estou falando errado? Aí ela falou, dá meu iPhone para Verimar? Senhor, fala comigo direito, que esse troço, ela achando, dá um iPhone para Verimar, o meu iPhone. E ela orando, né? Esperando que Deus falasse, não, a sua cabeça, ou ela, é minha cabeça. Tá bom, sei lá, acho que passou uma semana, vem uma irmãzinha da igreja para ela, falou assim, pastora, Deus mandou dar meu iPhone para Verimar, eu peguei e dei. Ela falou assim, meu Deus do céu, que oportunidade eu perdi. Deus queria que eu desse meu iPhone para Verimar, é evidente que ele iria abrir outras portas muito maiores. E ela perdeu essa oportunidade. Aí sabe o que ela fez? Ela falou, não, Senhor, eu não dei meu iPhone, mas vou dar meu iPad. Aí deu o iPad para Verimar. Bênção para Verimar, ganhou um iPhone e um iPad. Pela desobediência da minha esposa. Mas ela aprendeu. Ela aprendeu. E principalmente, nós, eu e ela, nós somos totalmente despojados dessa coisa de ficar agarrando coisas financeiras, patrimônio, bens. Para nós isso não vale nada, o que importa é a presença do Senhor junto a nós. Isso que é importante. Isso que é importante. Então, meus irmãos, muitas vezes nós perdemos oportunidades por não atender ao chamado de Deus. O arrependimento tardio não vai substituir a sua obediência. O arrependimento tardio não vai substituir a sua obediência. Nós temos que ser obedientes. Outra situação aqui que nós vimos. Deus sabe as nossas necessidades. Confie nele. Meus irmãos, o mais bonito de tudo nessa passagem de ano foi o testemunho no final que a Adriana deu. Eu posso falar porque ela veio aqui com a filha dela e deu testemunho. Para quem não estava aqui, ela veio aqui para mim e falou assim, pastor, isso. Eu falei assim, Adriana, você pode falar para a igreja? Posso. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Na hora de vir para o culto, ela foi ver as finanças dela. R$9 que ela tinha de saldo, banco, Pix, carteira, R$9. Aí a filha dela falou assim, mãe, nós só temos dinheiro para o ônibus de ida, nós não temos de volta. Aí sabe o que ela falou para a menina, para a filha? Deus proverá. Deus proverá. E ela veio pela fé, sabendo que Deus iria prover. E Deus proveu. E agora eu vou falar um fato para vocês, que eu não falei naquele dia. Só a minha esposa sabe e umas 2 pessoas aqui sabem. Você vê que Deus está tão no controle da situação, meus irmãos, quando a gente obedece a Ele, que eu não iria fazer aquilo até naquele momento, quando eu chamei para orar. Eu já tinha decidido que nós iríamos fazer uma cesta básica bem graciosa, uma cesta básica, mas uma cesta básica boa, não é cesta básica de 100, 200 reais, não, 2.000, 3.000 reais. Uma cesta básica muito boa, para dar para as pessoas que viessem aqui. Já tinha até pedido a 2 irmãs aqui da igreja, vamos fazer a relação de material. Fizemos a relação de material, para comprar boa parte. Aí elas falaram, pastor, nós vamos comprar diabo. Não, vamos esperar o culto. Na hora do culto, Deus falou para mim assim, não faça cesta, recolha oferta. Aí eu ainda falei, Senhor, mas esse dinheiro, essas pessoas que vão chegar ali na frente, pode destinar para outra coisa. Nossa intenção é que elas comprem uma cesta básica, é o alimento. É isso que a gente está querendo. E Deus falou para mim, faça a oferta. E nós fizemos. E aí vem aquele testemunho maravilhoso da Adriana. Coisa maravilhosa. Não tinha dinheiro para retornar para casa. Voltou com dinheiro para comprar, para pagar a Uber uns 2 ou 3 anos. É o que Deus faz. E digo mais ainda, eu pedi autorização, ela me permitiu. Naquele dia,
ela não tinha dinheiro, já estava devendo o aluguel. Naquele dia, ela estava devendo água. Naquele dia, ela estava devendo luz. O que iria resolver uma cesta básica para esses problemas que ela tinha? Nada. Deus sabe o que nós precisamos e necessitamos. Por isso que Ele falou, não peça, não transforme em cesta básica, dê o dinheiro. Deus é Deus, meu irmão. Por que você fica muitas vezes duvidando do Senhor? Quando Ele mandar, você faz. Ele sabe das nossas necessidades, nós temos que confiar nele. Por que muitas vezes nós duvidamos? Bartimeu, ele precisou se expor. Ele começou a gritar, Senhor, tem misericórdia de mim, um cego, um desprezado, um miserável, uma pessoa que não tinha nada. Ele se expôs, mas ele recebeu a bênção. Essas duas que vieram aqui na frente, elas se expuseram e receberam a bênção. Por que você não quer se expor? Foi o que eu falei lá em cima. Que orgulho besta é esse? Que soberba. Ah, porque eu sou isso ou aquilo, grande coisa, você não é nada. Muitas vezes nós temos que nos expor. A maior tragédia naquele dia de passagem de ano não foi pessoas saírem daqui sem receber a bênção financeira, mas foi não ter atendido o chamado. Não deixe que isso aconteça na sua vida. Você perdeu oportunidades por não atender ao chamado de Deus. E Deus tem chamado muitas pessoas. E pessoas estão relutando para atender o chamado, com uma série de desculpas. E o chamado continua sendo feito. O chamado está sendo feito. Agora, compete a você responder esse chamado. E eu pergunto, quem vai responder a isso? E o mais interessante nesse texto de Bartimeu, ele não precisou ser chamado, ele que buscou. Muitas pessoas aqui que estão servindo não precisaram ser chamadas, elas se colocaram à disposição. Agora, tem muitos que Deus tem chamado e você não está movimentando por quê? Quem vence a vergonha e obstáculos recebe o milagre. Se você vencer o obstáculo, você vai ter o milagre. Se você vencer a vergonha, você vai ter o milagre respondido. Talvez não tenha sido respondido ainda por causa disso. Você vai experimentar a provisão se você responder o chamado, se você atender o chamado. Se você continuar calado, sem responder o chamado, você vai continuar travado a sua vida. Jesus convida para a ceia eterna, mas muitos olham para o agora. Muitos estão olhando para agora, estão ignorando o para sempre. Você tem que olhar lá na frente. A vida eterna, aquilo que Deus tem preparado para você, para mim, para aqueles que o amam, que o seguem, que o servem. Para de olhar só o agora, olha lá para frente. A bênção não espera para quem quer manter pose. Ela alcança quem admite a necessidade. Às vezes, nós temos que nos humilhar. E não é fácil. O convite de Deus é para hoje. Vamos mudar nesse ano de 2026. Talvez você tenha sido muito usado anos atrás, meses atrás, não sei, há muito tempo atrás, que Deus falava com você, você tinha uma intimidade muito grande com Deus. Você orava, as coisas aconteciam, e aquela coisa foi esfriando. Hoje, você não faz nem cosquinha mais. Não faz mais nada. Vive só da lembrança do passado. O que adianta isso? Quem vive do passado é museu. É museu. Deus já te usou muito em determinadas áreas. Mas hoje não usa mais. Por quê? O que Bartimeu fez? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, buscou o Senhor. Ele buscou o Senhor, Jesus perguntou assim, o que queres?
que ele respondeu? Que tornes a ver. Isso significa, sabe o quê? Que antes dele ser cego, evidentemente, que ele enxergava. Ele perdeu a visão dele. Por isso que ele falou assim, que eu tornes a ver. Talvez você tenha perdido o foco, a visão de Jesus. Talvez você tenha perdido a sua unção. Talvez você tenha perdido a sua autoridade na sua casa. Talvez você tenha perdido alguma coisa a nível financeiro. Talvez você tenha perdido o controle da sua família. Talvez você tenha perdido a esperança. Talvez você tenha perdido a alegria. E Jesus está perguntando, o que queres? Senhor, que eu tornes a ter alegria. Que eu consiga, Senhor, lutar pela minha família, recuperar aquilo que eu estou perdi. Que eu recupere as minhas finanças. Que eu recupere a minha compaixão. Que eu recupere a intimidade que eu tinha com o Senhor. De falar com o Senhor, se eu falar comigo, eu te ouvir de uma voz clara, sabendo que era o Senhor. Que queres que eu te faça? Atenda o chamado do Senhor. Derrube os obstáculos. E o Senhor, se você responder o chamado, você vai ter um novo ministério muito melhor do que você tinha no passado. Não vai ser aquela coisa que acontecia, não vai ser muito melhor. A sua família vai ser igual de Jó. O Senhor vai dar em dobro tudo aquilo que o inimigo tentou fazer com que adormecesse na sua vida. Você atendendo o chamado do Senhor, Ele está restituindo em dobro para você. Ele restituiu de Jó. E o Deus que eu sirvo é o mesmo Deus ontem, hoje, será para sempre. A alegria, você era uma pessoa alegre, você tinha relacionamento com tudo, você tinha um relacionamento de intimidade com Deus, vai ser restaurado para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém, igreja? Você está disposto a atender o chamado do Senhor? Muitas vezes não é fácil. Nós temos que abrir mão, às vezes, do comodismo. Nós temos que abrir mão de coisas que nós gostaríamos de fazer, igual eu falo por mim, meus irmãos. Eu e a Carla estamos atendendo o chamado do Senhor. E vocês podem ter certeza que não é muito fácil. Muitas vezes nós queremos estar com nossos filhos, com nossos netos, viajar, e nós não podemos. Porque a nossa prioridade é o Senhor. É atender ao chamado do Senhor, é atender à ordem do Senhor. Viva para mim a obra enquanto eu mandar. E nós estamos aqui, vivendo para a obra do Senhor, servindo ao Senhor. Por isso, meus irmãos, que Deus faz tantas coisas boas para nós. Não que nós não tenhamos problema. E vocês sabem que eu não tenho nada para esconder de vocês, eu sou muito aberto. Deus nos deu 3 filhas maravilhosas, eu tenho 4, mas com a Carla eu tenho 3 filhas maravilhosas, 3 genros, nossa, 3 filhos, 5 netos, a nossa família é muito unida, graças a Deus na área financeira não falta nada, na área espiritual Deus tem sido tão generoso conosco, mas sabe por quê, meus irmãos? Porque nós atendemos o chamado do Senhor, mesmo com um pouco de sacrifício da nossa parte, porque não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E é assim que o Senhor quer fazer com você, mas só que você não tem atendido o chamado, e só sabe querer que caia, vem. Vamos ficar de pé? O grupo de louvor quer tocar alguma coisa, então vem rápido. Se tiver alguma coisa para tocar. Meus irmãos, eu não vou chamar ninguém aqui na frente, não. Porque talvez algumas pessoas fiquem constrangidas pelo que eu falei e vai falar assim, eu fui um dos que, ou eu sou um dos que Deus tem me chamado e eu não tenho atendido. Se o Espírito Santo falou com você, você não vai precisar vir aqui na frente. Ele vai te incomodar e você vai se colocar à disposição para servi-lo. Pode ser até fora da igreja aqui, mas você vai fazer alguma coisa para o reino de Deus. Não é possível você ficar parado, vendo tantas pessoas sofrendo, pessoas morrendo espiritualmente, pessoas até dentro da igreja que você sabe que está enfrentando problema, que você poderia dar uma ligada,
abraçar, perguntar se está tudo bem para ajudar, mas nada. Ou você mesmo, às vezes precisando de socorro, mas não se dobra, porque acha que vai se expor. Está repreendido em nome de Jesus, meu irmão. Porque quando nós pedimos socorro, tem muitas pessoas aqui que não pedem socorro, porque acha que, não, eu não posso demonstrar isso, está errado.